Olá, crianças, tudo bem? Estamos aí já finalizando o nosso livro de ciências e hoje nós vamos responder as duas páginas finais do livro, que são as páginas 173 e 174. A tia vai explicar para vocês como responder cada um dos exercícios, tá bom? Então, prestem muita atenção. Página 173. Vamos lá, crianças. Questão número 1. Observe o mapa do Brasil para responder as questões abaixo. Então, nós temos aí o mapa. Letra A. Desenhe uma rosa dos ventos ao lado do mapa. Essa rosa dos ventos você pode desenhar no livro mesmo, ou do lado esquerdo, ou do lado direito aí do mapa do Brasil. Para quem tiver com dúvida, não estiver lembrando de como é a Rosa dos Ventos, você vai olhar lá na página 141 do seu livro, que lá tem o desenho da Rosa dos Ventos também, tá bom? Então, desenhar a Rosa dos Ventos na letra A. Letra B. Qual estado se localiza no norte do mapa? Amapá ou Goiás? De acordo com a Rosa dos Ventos. Pinte-o de vermelho. Olha só, crianças, é para pintar o estado da cor vermelha. Presta atenção às cores, hein? Letra C. Pinte de azul os estados que estão localizados no sul do país. São 3 estados brasileiros que fazem parte do sul do país. Quais são os 3 estados? Esses mesmos que você lembrou. Então, esses 3 estados você vai pintá-los de azul. Letra D. Qual estado se localiza no oeste do mapa? Mato Grosso ou Bahia? Você vai de novo olhar a Rosa dos Ventos. Pinte-o de amarelo. Então, o estado que estiver a oeste, você vai pintá-lo de amarelo. E letra E. Assinale um X no lado em que o Sol nasce e faça um círculo no lado em que o Sol se põe. E aí, crianças? O Sol, ele nasce para que lado mesmo? Ele nasce para leste ou ele nasce a oeste? E ele se põe em qual dos dois? Leste ou oeste? E aí, quem lembra? Perguntinha difícil, né? Para quem precisa lembrar o lado em que o Sol nasce, você vai olhar lá na página 139. Lá na página 139 tem um desenho que está falando. O Sol nascente, que é onde ele nasce, está em tal lado. O Sol poente, que é onde ele se põe, está em tal lado, de acordo com a Rosa dos Ventos. Você tem que olhar, vai procurar. Questão número 2. No quadro a seguir, a primeira imagem representa o nascer do Sol. A segunda, o Sol do meio-dia. E a terceira, o pôr do Sol. Letra A. Desenhe em cada imagem a projeção da sombra da árvore feita pelo Sol. Então, você vai reparar a posição do Sol e vai desenhar a sombra da árvore. Um detalhe, crianças, que a tia trabalhou com vocês lá na sala. Lembra que um objeto, quando ele reflete a sua luz, a sua sombra, ele reflete a sombra ao lado oposto em que ele recebe a luz. Por exemplo, você pega uma garrafinha, você está com a garrafinha. Se você ilumina a garrafinha do lado direito, a sombra projetada vai aparecer no lado esquerdo. Muito bem. Se você reflete a luz do lado esquerdo, a sombra projetada vai aparecer no lado direito. Muito bem, crianças. Então, vocês vão prestar atenção à posição do Sol e vão desenhar o lado em que ele faz a sombra, em que ele reflete a sombra da árvore, tá bom? Letra B. Em qual período a sombra se mostra menor?
E quando ela fica maior? E aí, dos três? Ou você vai responder essa questão depois de desenhar a sombra, né? Observando qual vai ser o período que a sombra é menor. De manhã ao meio-dia ou à tarde? E quando que ela fica maior? De manhã, meio-dia ou à tarde? Então, tem que primeiro fazer a sombra para depois conseguir responder, tá bom? Letra C. Compare nas imagens a sombra pela manhã e à tarde. Depois, indique em cada caso o ponto cardeal da direção do qual ela está sendo projetada. Então, você vai responder a projeção da sombra. A sombra da manhã está sendo projetada norte, sul, leste, oeste. A sombra do... Deixa eu ver se... É só a sombra da manhã e a sombra da tarde. Quadrinho 1 e o quadrinho 3. Então, no quadrinho 1, a sombra projetada tá a norte, sul, a leste e oeste. E agora? E no quadrinho 3, a sombra projetada tá o quê? Norte, sul, leste, oeste. E aí? Então, você tem que fazer as sombras também, tem que ter feito as sombras para prestar atenção e conseguir responder. Combinado? Vamos então para a próxima página. Página 174, questão número 3. Vivian observou a lua durante algumas noites. No começo, a lua estava cheia. Com o passar dos dias, ela ficou menor e, por fim, desapareceu. O que aconteceu com a lua? Será que a lua foi embora? A lua fugiu para ela ter desaparecido? Sei não, hein? Olha só, crianças, a gente precisa lembrar que, ao realizar a trajetória ao redor da Terra, a Lua recebe a luminosidade do Sol em diferentes ângulos, certo? Quando a observamos da Terra, ou seja, quando observamos a Lua da Terra, percebemos que a aparência dela muda ao longo do tempo, né? Então, a gente viu lá as fases da Lua: lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente. Então, com base nesses conhecimentos, você vai responder essa questão, certo? Explicando aí o que aconteceu da Lua. Com a Lua, por que ela mudou, né, de fase, tá bom? Questão número 4, fala assim: em dupla, investiguem a contagem do tempo e completem a tabela. Como a gente está de quarentena, a gente não está na sala, você não vai poder perguntar para um coleguinha. Então, você vai ter que perguntar para alguém da sua casa, alguém que está aí com você, combinado? Então, você vai preencher no quadrinho escrito eu, é sobre você. No quadrinho escrito colega, é sobre a pessoa para quem você vai perguntar. Então, você vai colocar o nome, a data de nascimento, a sua idade. Então, quantos anos? Anos completos. Quantos meses? Meses completos. E quantos dias? Para responder essa, eu vou dar uma dica. Pega um calendário para ajudar você a contar. Combinado? Diferença de idade. Então, é a diferença entre a sua idade e a idade da pessoa para quem você está perguntando. Tá bom? Quem fará aniversário primeiro esse ano? Então, você vai colocar a sua data de aniversário e a data de aniversário da outra pessoa, para saber quem é que vai fazer aniversário primeiro. E por último, nesse ano, o aniversário de vocês será em que dia da semana? Você vai pegar o calendário e você vai olhar. O aniversário, por exemplo, o meu aniversário é dia 21 de agosto, da tia Cris. Então, o meu aniversário é dia 21 de agosto. Então, eu vou olhar lá no calendário. Dia 21 de agosto vai ser que dia da semana esse ano? Aí você responde do seu colega. Ele faz aniversário dia 7 de setembro, por exemplo. Então, o aniversário do seu colega dia 7 de setembro vai ser que dia da semana? Você procura no calendário para poder responder. Combinado? Questão número 5. Observe as imagens e responda as questões. Letra A. Há registro de queimadas em áreas desmatadas no município em que você mora?
Existem registros de queimadas aqui em Uberlândia? E aí? Você vai dar uma pesquisadinha para conseguir responder. B. Em quais situações e com que frequência isso acontece? Normalmente, as queimadas, elas acontecem em períodos de seca, certo? Justamente por quê? Porque a terra está seca, então ela está muito mais propensa a pegar fogo, né? Ao fogo vir com maior facilidade, né? E se espalhar com maior facilidade do que nos períodos de chuva. Então, uma dica aí para responder. E letra C. Quais os problemas ambientais podem ser provocados por ações humanas, como as queimadas e o desmatamento? Quais os problemas ambientais? Ou seja, quais as coisas ruins que as queimadas podem produzir? Vamos lá. Olha, tanto a queimada quanto o desmatamento, eles destroem o habitat natural dos animais, né, que é a natureza onde eles moram. Com isso, pode correr o risco de colocar esses bichinhos em extinção. O que mais que eles fazem? Vamos pensar? Outra coisa que a gente viu na matéria de ciências, que é o resultado das ações humanas. A destruição da cobertura vegetal, que acaba ocasionando a formação de processos erosivos no solo, né? Que a gente viu que são aqueles que causam as erosões, que é tudo por causa das ações humanas, tá bom? Então, com base naquilo que a gente comentou e naquilo que a gente estudou, você vai responder essas perguntinhas. Tá bom, crianças? Um beijo!